revelação, filosofia, ciência, Bom dia, queridos telespectadores. Estamos juntos com você aí no canal 20, na TV Focus, nessa manhã de sábado. Hoje, dia 17 de abril, né, de 2010. E amanhã nós estaremos completando 153 anos do Livro dos Espíritos. E para nós espíritas, que somos fiéis à codificação de Kardec, é uma data muito importante, né, para a gente observar, para a gente ter realmente respeito ao codificador que fez esse trabalho magnífico que há 153 anos trouxe para a humanidade. É bom que a gente destaque bem isso. Todos os ensinamentos contidos no Espiritismo, todas as suas máximas, não são restritas para um grupo determinado, não. São regras de Deus para toda a humanidade. A reencarnação, a comunicabilidade com os espíritos, é um processo, são leis criadas por Deus e que todos nós, né, estamos submetidos. Ora estamos encarnados, em contato com a matéria, ora nos encontramos no plano espiritual desencarnados. Há essa comunicação totalmente possível, como a gente sabe. Tem que se ter, claro, muito cuidado com a mediunidade, porque é através dela que muitos espíritos inferiores, pseudo-sábios, estão aí se utilizando de médiuns que estão invigilantes e aí promovendo a discórdia, até com o próprio espiritismo mesmo. Nós temos esse cuidado, desde que nós começamos o primeiro programa aqui, o Terceira Revelação, de sermos fiéis à codificação, estudarmos o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e Gênese. É através dessas 5 obras que nós podemos conhecer e estudar a doutrina espírita. Então, para nós, o mês de abril é um mês muito importante, em que a gente deve destacar sempre a importância de se estudar. Porque, como a gente já falou aqui, foi um critério sério, né? O Livro dos Espíritos surgiu aí, não foi Kardec que criou o Espiritismo, não. Os espíritos superiores enviados de Deus, no momento apropriado, vieram dar notícias do mundo espiritual, que existe vida após a morte, que há comunicação possível. E Kardec foi um missionário que teve como missão, como papel, e desempenhou muito bem a sua função de trazer, de arrumar, de juntar essas informações que foram dadas aí em vários centros, através de vários médios no mundo inteiro, né? O princípio da doutrina está baseado, né? A base é a universalidade do ensino. Não foi um único espírito através de um único médium, não. Foram os espíritos santos, os espíritos superiores que vieram, e Kardec teve esse trabalho, né, de codificar, de arrumar, de colocar todas essas informações desse mundo novo. E quando a gente realmente estuda o Espiritismo, a gente realmente muda o nosso ponto de vista, a gente olha para tudo ao nosso redor, para a nossa vida, para o contexto de mundo que a gente vive, de uma forma diferente. Então esse é o grande papel da doutrina espírita, é o de esclarecimento, é de libertar as consciências das pessoas, né, a respeito de quem nós somos, da onde nós viemos, por que nós estamos aqui e para onde nós vamos depois que nós passamos, né, a nossa estada aqui na Terra. Então, é com esse propósito que nós começamos, lembrando do aniversário do Livro dos Espíritos amanhã, que a gente começa a Terceira Revelação contando com a sua participação através do telefone do 2523-9705. Para você que assistir as reprises, o ternatv@oi.com.br, aí os e-mails. E a gente vai sortear aqui no final do programa de hoje, para você que ligar e participar ao vivo. Vamos sortear um Livro dos Espíritos. E vamos começando, né, Zé Manel? Falando da doutrina espírita, que é maravilhosa, né? Como eu sempre digo. E esses esclarecimentos são muito necessários, né? Nesse contexto hoje que o Espiritismo, né, vem aí para esclarecer, né? Sim, claro. Queridos telespectadores, muito bom dia. Nós estamos aí com a nossa tarefa principal. É de fazer a separação do joio do trigo. Fazer a separação de uma coisa de outra coisa. Dos bodes das ovelhas.
E isso, lamentavelmente, nós temos que gastar aqui alguns programas. Nós já temos mais de 220 programas, parece. Já estamos há quase 7 anos no ar, fazendo essas apresentações sem nenhuma contestação desse movimento espírita que nós tanto censuramos e criticamos e dessa Federação Espírita Brasileira que se institucionalizou, montada nos alicerces principalmente do catolicismo e fizeram um espiritolicismo. Adotaram doutrinas espúrias, misturaram e estabeleceram como regra no próprio estatuto constitutivo da Federação Espírita Brasileira, estabeleceram como regra e diretriz para que um movimento espuriamente chamado de espírita divulgue doutrinas hereges, doutrinas contraditórias ao próprio espiritismo, como sendo o suprassumo da terceira revelação, o que não é verdade. Esses nossos programas aqui, principalmente esses dois últimos, o de hoje e o anterior, em que nós destacamos essa separação de bodes e ovelhas, esses programas vão ficar na história. Tenho certeza que daqui a 10, 20 anos, quando eu já tiver passado para o outro lado, aí eles vão chamar a atenção. Ah, era um tal de Zé Mané, era um Zé Mané, mas pode ser Zé Mané, Zé Ruela, que falando a verdade, com moral, passa todos os Johann Sebastian, Wolfgang, está tudo para trás. Então não adianta nome empolado, adianta razão, inteligência, racionalidade, bom senso. Não é nome empolado que dá credibilidade a nada. Jean-Baptiste Rustem, um nome empolado. No entanto, recebeu uma obra obsessiva que essa federação da qual eu estava falando, chamada indevidamente de espírita, adotou e deturpa o espiritismo, misturando-o com o catolicismo e uma série de outras enxertias, algumas coisas que nem os próprios católicos aceitam, como tentaram os docetistas lá atrás fazerem de Jesus uma figura etérea, uma figura volátil, uma figura abstrata, ou seja, dizer que Jesus não teve um corpo carnal como nós. O que coloca por terra toda a apresentação de vida de Jesus como sendo um homem normal e real. Porque se não fosse um homem normal e real, que moral teria de nos ensinar que somos reais e mortais? Que legitimidade teria, que credibilidade poderia ter para nos ensinar a suportar a dor, a suportar as ofensas e a perdoar, se ele tivesse tido uma constituição absolutamente diferente da nossa? Então, ele aportou em planeta errado. Ele não era para a Terra, ele era para outro mundo, onde lá todos fossem fluídicos também. Então, essas doutrinas enxertadas, como a do Rustem, que consta do Estatuto da Federação. Esses dias me perguntaram, já contestaram isso? O pessoal da Federação ainda não te processou? Não te processaram por isso? Você fala que eles deturpam o Espiritismo, profanam o Espiritismo, e eles não falam nada? Eles não podem falar, porque eu tenho aqui o estatuto original, que é da cópia fornecida pela própria federação, com o assessor nosso, Raul Java, pela própria federação, onde consta no artigo 1º, no parágrafo único do artigo 1º, depois que define o que é a Federação Espírita Brasileira, fundada em 2 de janeiro de 1884 na cidade do Rio de Janeiro, é uma sociedade civil religiosa, educacional, cultural e filantrópica, com personalidade jurídica e que tem por objetos e fins: 1. O estudo e a prática e a difusão do Espiritismo em todos os seus aspectos, com base nas obras da codificação de Allan Kardec e no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Já deram o toque aqui do catolicismo e do rustenguismo. E das obras de Allan Kardec, nas quais o Evangelho segundo o Espiritismo é uma das obras importantes da codificação, é Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo. É o Evangelho de Jesus, sim. Não é conforme eles já estão lançando Evangelho do Futuro, que é do Bezerra de Menezes.